Glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao versículo 4. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Vou parar aqui. E para a nossa ministração de hoje, nosso estudo, vamos falar de um assunto que eu já falei até algumas vezes, mas hoje eu quero focar num outro ponto, em outros personagens desse texto. Nós estamos aqui diante de um texto que é Apocalipse, escatológico, evidentemente, onde nós temos o surgimento das bestas, na verdade, né? A primeira besta nesse versículo 1 em diante, e no versículo 11, a besta que sobe do mar, da terra, né? Essa besta que sobe do mar, versículo 1, e a versículo 11 fala da besta que sobe da terra. Vi outra besta emergir da terra, duas bestas. Mas eu quero falar nesta tarde, né, é sobre os adoradores da besta. O título dessa nossa ministração é este: os adoradores da besta. No meu canal você vai encontrar sermões sobre a besta, né, o anticristo protótipo, o anticristo escatológico. Você vai achar lá situações várias, tem uma playlist lá, escatológicos. Vai na playlist, vai estar esses sermões lá, onde eu falo bastante sobre a besta, as duas bestas, a ação dela, os protótipos da besta, Antíoco Epifanes, o Império Romano, né? Enfim, eu falo de alguns elementos ali, de alguns seres, e mais perto da gente também aqui, alguns tipos, né? alguma linguagem tipológica de alguns anticristos. Mas o que chama atenção, na verdade, entre todas as coisas, também são os seus adoradores. O que é adorar, né? Adorar é prestar culto, adorar é ter veneração a uma divindade, a alguém ou algo. Algumas pessoas falam assim: olha, eu não adoro fulano, eu não adoro aquele santo, eu não adoro aquela santa, eu apenas venero. Mas se você buscar no nosso dicionário mesmo, você vai encontrar que é uma forma de adoração. A veneração são sinônimos. São sinônimos. Língua portuguesa, dicionário, só você buscar lá vai ver. Tem um historiador chamado Arnold Toynbee. Ele diz o seguinte: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar para a sociedade caótica unidade e paz. Então, nós estamos diante de uma sociedade que, inclusive nesses últimos tempos, né, nesse ano 2020, hoje é dia 25 de agosto de 2020, nós estamos ainda numa grande luta de uma grande pandemia de coronavírus e de incertezas, e aqui no Brasil ainda, além disso tudo, tem todo o ato de corrupção, os problemas com a política, com os governos, né, o legislativo com o judiciário, com o executivo, aquela coisa toda, enfim. Então nós ficamos ali, incertezas acontecem, as pessoas ficam preocupadas com o seu emprego, com a sua empresa, com a sua vida, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então a sociedade está aí pronta para receber alguém para que essa pessoa seja de fato aquele que vai dar uma solução. As pessoas querem uma solução. Uns colocam a sua fé em políticos, outros colocam a sua fé na religião, a sua esperança, melhor dizendo, outros colocam a sua esperança em algum sistema, e aí as pessoas ficam nessa preocupação e nessa ânsia por uma solução. Então a sociedade está aí querendo alguém que lhe proporcione paz. Eu quero ler, ainda introdutoriamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3. Nessa minha parte introdutória, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3, que diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andar dizendo paz e segurança,
Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então as pessoas estão querendo essa paz, as pessoas estão querendo essa segurança. A sociedade caótica não tem paz e não tem segurança. Eu me refiro àqueles que não têm Cristo. Porque quem está em Cristo e quem tem Cristo, ele é o príncipe da paz. E se você está em Cristo, ou diz estar em Cristo e não tem paz, precisa verificar isso, precisa averiguar melhor. Porque ele é o príncipe da paz. E essa paz não é uma paz de você ter o armário cheio, as contas pagas e não há dificuldade alguma. Essa paz é uma certeza eterna da salvação, de ser justificado, estar livre da condenação eterna, porque o que nós temos aqui é passageiro. Talvez 50 anos você vai viver, 60, 70, outros menos. Então, e essa paz? Bom, você pode estar andando pelo vale da sombra da morte e ter paz, né? A paz não é a ausência de problemas. A paz é a certeza de Deus em meio aos problemas, que qualquer ser humano cristão que tem, de fato, essa convicção em Cristo, essa vida em Cristo, ele passa, né? Então, vamos falar agora. Quem são esses adoradores? Porque falar da besta, já disse, né? Muitos têm medo, esse elemento ele causa assim, um certo espanto. Esse elemento, a besta, o falso profeta, né? O anticristo, essas terminologias apocalípticas, elas causam espanto, a sociedade fica... Outros não querem nem ouvir. Eu conheço pessoas que nem leem Apocalipse, justamente por conta de o dragão com 7 cabeças, a marca da besta, o chip, o microchip, aquela coisa toda que fica na mídia, nas mentes, nos corações das pessoas. Mas então, observe. Essa besta, esse anticristo, essa fera terrível, esse ser maligno, ele recebe a autoridade do dragão. E as pessoas, por conta disso, adoram o dragão e adoram a besta. Volta comigo lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Não, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Então as pessoas vão adorar ao dragão. E esse dragão aqui, identificado pela escritura, normalmente aqui em Apocalipse, como o Satanás, a antiga serpente. Então quando você olha para o dragão e ele dá autoridade para a besta, então essa besta, que vai ser terrivelmente assolador contra a igreja, contra aqueles que não estão do seu lado, e quem não vai estar do lado dele, evidentemente, somente a igreja. Então aqueles que não estão nele, ou que estão em Cristo, não estarão debaixo da sua égide, e esses vão ser perseguidos terrivelmente, né? Muitas pessoas se enganam pensando que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, e vão vivendo uma vida desleixada e dizendo, olha, eu sei que se a igreja for arrebatada, vai ter mais 7 anos, então eu tenho tempo para eu me acertar com Deus e colocar minha vida em dia. Não vai nessa barca não, irmão. Não vai nessa não, que é fria. É fria. O evangelho não dá respaldo algum para que você fale isto. Quando você lê os evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai observar que em nenhum momento Jesus fala de um arrebatamento secreto, de uma vinda em 2 fases. E você vai ler lá em Marcos que ele diz assim, eis que tudo vos tenho predito. Estou dizendo de antemão para vocês tudo que vai acontecer. Depois você lê lá, Marcos 13 inteiro, Mateus 24 inteiro e Lucas 21. E em Marcos ele fala, eis que vos tenho predito tudo. Algumas versões falam, eis que já tenho dito tudo. Sobre a questão escatológica, sua vinda e julgamento final, etc. Então as pessoas ficam, então quando Cristo vier arrebatar a igreja secretamente, depois de 7 anos, então eu tenho 7 anos para me arrepender. Não tem, ou é aqui e agora, ou não há possibilidade alguma depois. Né? Então, o que eu quero dizer com é o seguinte, aos adoradores, o que é adorar? É prestar culto, reverenciar com profundidade de saber que há uma divindade. E nós, a Igreja do Senhor, adoramos a Deus. Cultuamos a Deus, celebramos a Deus. Algumas pessoas até que, equivocadamente, querendo parecer ser correta, mas muitos nem é por maldade mesmo. Aparece lá um ídolo lá. Qual que é o seu ídolo? É esse, Beltrano ou Ciclano? Aí alguém coloca, o meu ídolo é Jesus. Não, Jesus não é ídolo. Ele é Deus. Ele é Deus. Né? Para com essa frase. Desculpa até, é uma frase ridícula. Né?
se referia a Deus, o único verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas de uma só substância, e que nós prestamos culto, que nós adoramos. Mas há pessoas que vão adorar a besta. Aí você pode pensar, eu não, de forma alguma, de maneira alguma, nunca vou adorar a besta. A Bíblia não falha, e a Bíblia diz que muitos não adorarão a besta. E quem são esses que vão adorar a besta? Vamos ver se você faz parte desse que vai adorar a besta. Vamos analisar aqui em rápidas palavras, não vou entrar em profundidade semântica das palavras, do vernáculo, etc. Vamos aqui bem básico, um panorama. Observe. Então vamos lá. Quem são os adoradores da besta? Os adoradores, não deveríamos dizer quem serão futuramente, porque aqui é um texto escatológico, né? Agora, eu vou repetir o que eu sempre falo. Nós temos que observar as Escrituras, e aqui em Apocalipse, como 7 seções paralelas e progressivas, e que isso vai da primeira vinda do Senhor Jesus, né, sua ascensão, etc., naquele momento que ele morreu, ressuscitou e ficou 40 dias, depois foi ascendido aos céus, e até a sua segunda vinda. Então, esses paralelos nós não podemos perder. Não podemos deixar de ver isso aqui em 7 sessões paralelas. Também tem no meu canal e eu explico sobre isso daí. Então, observe. Será que nós vamos ser alguém que está me ouvindo agora vai ser um adorador? Ou diz que não vai, mas as características estão aí claras e talvez nas palavras ele diga que não, mas na atitude, vamos ver. Geralmente falamos da besta sendo adorada, temida. Poucos se fala dela como sendo adorada, os adoradores da besta. Claro que no tempo de hoje, há muitas pessoas que já declaradamente dizem adorar o diabo. Tem até igreja do diabo, tem a Bíblia do diabo, tem seitas, né? Não é de hoje também, na verdade é isso, né? Se você for buscar e pesquisar sobre satanismo, etc., você vai ver que as pessoas têm uma certa até admiração pelo diabo. Tem até uma certa admiração pelo diabo. Agora, observe comigo o versículo 5 de Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 5. Eu parei no versículo 4, nossa leitura, agora vou ler o 5. Foi-lhe dada, para quem? Para a besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Os que habitam no céu. Então, quem são esses adoradores? Quem são esses que vão prestar culto à besta? Que vão deixar de cultuar a Deus e cultuar um outro que não é Deus. Adorar o dragão e adorar a besta. Nós lemos aqui que a besta vai ter uma boca que vai proferir arrogância, blasfêmias, logo, ela não se importa em que Deus seja blasfemado. Facilmente, alguém que concorda, ou que aceita, ou que não rebate isto, vai adorar a besta com facilidade. Com certeza, uma pessoa que não se preocupa com a seriedade de se blasfemar de Deus, porque as pessoas pensam somente que blasfemar de Deus é xingar ou falar alguma coisa, claro que é também, mas não só isso. Não só isso. Nós temos que observar que as pessoas que falam aquilo que Deus não disse e que aceitam aquilo que Deus disse como errado, como certo, estão blasfemando de Deus. Por exemplo, as pessoas hoje, né, nesses dias, nós tivemos aí, há poucos dias, uma cena muito difícil no Brasil, né, de uma questão de aborto, não vou entrar aqui nos detalhes, e as pessoas ali, inclusive cristãs, não, eu sou a favor, não sei o que e tal. Nós temos uma vida ali. Né? Mas é uma criança, corre risco, temos que analisar todo o contexto né, médico e tal, mas as pessoas estão levadas ao jeito que for. Nós somos o cristão, ele não é guiado por uma constituição terrena, é guiado por uma constituição celestial. Então o que nós falamos e vivemos, falamos segundo a palavra de Deus, 1 Pedro 4, versículo 11, parte A, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém falar, fale segundo os vernáculos, as palavras de Deus. Então se alguém concorda com aquilo que a Bíblia discorda, ele blasfema de Deus. Se alguém concorda com aquilo que a Bíblia está dizendo que não é para fazer, ele está blasfemando de Deus. Se Deus fez um homem, fez uma mulher, a família não é mais assim. A família é homem, mulher com mulher, com 3 homens, com 3 mulheres, faz do jeito que quiser. É uma blasfêmia de Deus. E a sociedade está levada para isso. Cada um faz o que quiser da sua vida. Cada um faz, claro,
você faz o que você quiser, mas aí é a colheita, porque você plantou, e tudo que você planta, você colhe. É evidente. Então, aqueles que concordam com essas arrogâncias, com essas blasfêmias, eles não vão ter problema algum de adorar alguém que vai surgir no cenário mundial. Claro que não vai vir com o nome de besta, do anticristo, o anticristo, besta do Apocalipse, né? Não vai vir com esse nome. O nome de um ser humano. Alguém, um líder, articulador, político, alguém com poder de comando, alguém que vai ter o poder, diz o texto. Foi-lhe dado o poder, o dragão lhe deu seu poder. E eu preciso frisar aqui que isso não está fora do controle de Deus. Deus tem um controle da história, total e pleno. Mas as pessoas que não querem saber de Deus, já blasfemam, vão adorar plenamente. Imagina a situação que nós estamos vivendo: Covid-19, desemprego, alta do dólar, a elevação do preço da comida. Daqui a um tempo, eu tenho no meu canal também sobre os cavaleiros do Apocalipse, né? Você vai ver lá sobre o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto. E ali eu falo sobre essas caristias que vão acontecendo na medida que vai se aproximando o fim do fim, né? Então, aí as pessoas vão olhar para alguém que está resolvendo a situação. Alguém que vai estar colocando nos eixos a sociedade. Achou uma vacina para toda a medicação, para toda a doença, resolveu a situação de moradia, resolveu a situação de conflitos bélicos entre as nações, alguma coisa assim, no Oriente Médio e outros lugares, e consegue dar soluções nessa natureza. Então essas pessoas vão olhar, bom, esse daí realmente é o Messias, esse aí é aquele que deveria vir para resolver a situação, em detrimento da palavra de Deus. Se você observar, a besta que surge do mar, da terra, a partir do versículo 11, vai levar as pessoas a adorarem a imagem da besta e a besta, a primeira besta. A segunda besta vai fazer com que será um líder religioso que vai apontar a besta como sendo de fato o Messias e aquele que deve ser adorado. Alguma coisa tenebrosa dessa maneira que a Bíblia nos informa plenamente ser desagradável ao Senhor. E as pessoas hoje não adoram pedaço de pau. As pessoas hoje não adoram ídolos humanos que só porque cantam bem ou alguma coisa assim. As pessoas não levam sua adoração e a sua veneração e os seus cultos para outro que não Deus. As pessoas não têm hoje homens, líderes religiosos, dizendo até ser cristãos, até às vezes onde eles se juntam, tem o nome de igreja, a igreja fulana, a igreja beltrana, mas o que se prega, o que se fala, o que se ensina não tem nada a ver com o evangelho. As pessoas veneram, se matam por conta daquela pessoa. E ai de alguém falar daquele indivíduo. Imagina quando surgir esse anticristo escatológico. Imagina quando essa besta se levantar. As pessoas que são levadas pela blasfêmia, pelo engano, vão estar tranquilos. E observe o versículo 8 do capítulo 13. Versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Será adorado. O versículo 7 fala assim: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Deixa eu parar aqui. Vai ser adorada por todos os que adoram sobre a terra. E as pessoas que não adoram Deus hoje, que não prestam culto a Deus hoje, que embora estejamos com dificuldades, com pandemia e com tantas assolações, já tivemos guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, os conflitos menores e Guerra Fria, uma série de coisas, ainda que tenha tudo isso acontecendo, e fomes e tudo que faz parte do pacote do fim, faz parte desse processo todo, mas quando essa besta se levantar mesmo, que ela perseguir a igreja com tal fúria, ela vai perseguir com tal fúria aqueles que não adorarem. E se você continuar lendo, eu vou ganhar tempo aqui porque eu quero focar mais nos adoradores, mas se você continuar lendo, você vai observar que a besta que surge da terra vai fazer com que as pessoas adorem, e se não adorar, vai matar. E quem não vai adorar a besta? Somente aqueles que não são desse mundo e que estão em Cristo. Por isso estou dizendo, a igreja estará aqui no momento terrível da grande tribulação. Ela não será arrebatada secretamente. Então, os adoradores, eles serão adoradores universais, estarão em todo canto. Só que eu preciso que você analise comigo a continuação do versículo 8. E diz assim, vou ler do início. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta.
Imagina hoje, as pessoas não querem adorar a Deus, porque adorar a Deus não é do seu jeito, é do jeito bíblico. Adorar a Deus não é dizer que eu creio em Deus, eu tenho meu santinho, eu tenho Deus, eu tenho uma cruz em casa, eu tenho um altarzinho, eu tenho não sei o quê, eu tenho... E não faz o que ele diz, não faz o que a Bíblia diz, não está debaixo da obediência conforme a Bíblia nos informa. Então observe o versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então há um povo que não vai adorar. E esse povo vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser ferrenhamente perseguido. Muitos vão morrer, vão ser decapitados, esfolados, queimados, provavelmente lançados nas câmaras de gás e outras coisas tenebrosas que podem ser inventadas e criadas, porque o homem maligno ele inventa coisas malignas. E imagina então, o dragão deu o seu poder à besta, adoraram o dragão e adoraram a besta, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Agora, quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro? Os salvos, os eleitos, os escolhidos, a igreja. E tem muito irmão que diz ser igreja e que vive uma vida como se não existisse Deus, como se não existisse Evangelho e não existisse a firmeza do Evangelho. Errar e pecar, queridos. Muitos erram e pecam. Só olhando para o passado de cada pastor, o meu passado, o passado de qualquer irmão. Uns têm umas coisas mais tenebrosas, outros menos tenebrosas. Mas eu quero dizer uma coisa, nós não estamos mais no nosso passado, nós estamos no presente em Cristo Jesus. E se você tem um passado tenebroso, volte para Cristo agora. Porque todos que não têm Cristo estão mortos em ofensa e pecado, e quem não está morto em ofensa e pecado vai para estar culto. E ela vai ser adorada, a besta, porque o dragão vai ser adorado porque deu o seu poder à besta, adorarão a besta, todos na terra que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Observe, eu quero que você leia comigo em Jeremias capítulo 7. Diz assim que aqueles que desobedecem ao Senhor vão ter o seu nome escrito no chão. Aqueles que se apartam de Deus terão o seu nome escrito no chão. É um contraste entre aqueles que vão ter o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que têm seu nome escrito no chão. Ou seja, é um desprezo. Então, queridos, serão todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que blasfemam com atitude, blasfemam usando porcarias e drogas e tudo isso aqui é o templo do Espírito Santo, mas querem nem saber. Não tem uma frase que eles dizem, meu corpo, minhas regras? Não, não é assim. A Bíblia nos informa que o nosso corpo pertence ao Senhor. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós não temos que falar meu corpo, minhas regras. Eu tenho que dizer, o que eu faço deve ser para a glória de Deus, em consonância com o Santo Evangelho. Muito bem. Antes de adorar a besta, adora o dragão. Por quê? Você lembra lá em Mateus 4 e Lucas 4, que Jesus pelo Espírito é levado ao deserto e foi tentado, e ficou em jejum 40 dias, e foi tentado, e tentou ele de uma forma terrível. Se tu és o Cristo, mande que as pedras transformem em pães, estava com fome, salta daqui, me adora. Aí a última tentação é me adora, que todos os reinos eu te darei. Mostrou os reinos do mundo e diz, olha, me adora que eu te dou tudo. Ele quer essa adorada, ele quer a sua adoração. Né? Ele quer essa adoração. Então, e essas pessoas vão adorar a besta com facilidade, porque em certa medida adoram o dragão. Adoram o dragão. Observe comigo João, capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, e o versículo 44, que diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está dizendo aqui, ó, o retrato aqui, ó, o raio-x do diabo. Mentiroso, pai da mentira e jamais se firmou na verdade. Jamais. Então as pessoas que vivem na mentira adorarão a besta tranquilamente, porque já blasfemam quando desobedecem a palavra de Deus,
quando zombo daquilo que é certo. Tem uma frase que me fugiu agora de quem, diz assim: no mundo de tanta mentira e tanto engano, um pouco de obediência a Deus parece loucura. Você olha, mas peraí, esse camarada obedece a Deus? Não faz sentido. E a sociedade corrompida, né, com esse marxismo cultural, com essas ideologias tão tenebrosas das trevas, feito mesmo lá no inferno mesmo, para as pessoas, que elas recebem isso como verdade e deturpam mesmo e concordam com tudo aquilo que a Bíblia discorda. É o inverso mesmo, inversão total de valores, de princípios, etc. Então ele é o pai da mentira. E as pessoas que vivem debaixo do seu pai, que é a mentira, vão adorar a besta tranquilamente. Observe, João 8, verso 12. João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: de novo Jesus lhes falou dizendo, ele estava num debate com os fariseus, né? Estava combatendo contra esses escribas, fariseus, hipócritas, os falsos, enfim. De novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então eles andam na mentira e quem segue a Cristo tem a luz da vida. E ele é a luz do mundo. Olha bem, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo e dará a luz da vida aos que o seguem. Mas aquele que não segue, estão cegos mesmo, então na mentira. Cegados, cegos pela mentira, pelo engano. Qualquer poste, qualquer ser, qualquer pessoa, qualquer ideologia, eles idolatram, adoram e facilmente adorarão a besta. O texto nos diz, e adoraram a besta, todos os povos, tribos, língua, nação, cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Observe João 3, verso 19. O versículo 16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, etc, etc, etc. E quando chega no versículo 19, diz assim, eu vou ler o 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus diz, quem me segue, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas e terá a luz da vida. A luz do mundo dá a luz da vida. Olha o que diz aqui. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E esses que têm as suas obras más vão adorar a besta. Se você não cultua o Senhor hoje, que tem facilidades, inclusive aqui no Brasil, não só no Brasil, né, mas aqui no Brasil, por exemplo, temos leis que nos garantem, pode fazer seu culto, tem liberdade de culto. Você sabia, né, talvez não saiba, alguns sabem, é claro, evidente, que nossos irmãos no passado, século XII, século XI, século XIII, século XIV, XV, XVI, século XVII, século XVIII, morreram muitos dos nossos irmãos por causa desse livro, por causa de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas foram queimadas. 1572, 24 de agosto, ontem, comemorou mais um aniversário desse dia tenebroso. 24 de agosto de 1572, a noite de São Bartolomeu, onde na França ruas inteiras eram claras, ficaram como dia, com homens cristãos amarrados em estacas, incandescendo em fogo. Ruas inteiras. Colocaram nossos irmãos por causa do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e queimaram, e houve um massacre muito terrível. Então nós vemos, não só nessa questão, se você estudar a história da igreja, você vai aprender sobre John Wycliffe, você vai aprender sobre Savonarola, Ian Hus, Guido de Bresse, enforcado, outros tantos, milhares e milhares. Só um ou outro nome que teve um destaque maior por causa da sua liderança e exponência, mas milhares foram mortos. E hoje, com essa moleza que nós temos, as pessoas não vão no culto porque está frio, porque choveu, ou porque está calor, ou porque chegou visita. Bota a visita para correr, é dia de culto. Ou vai com você, olha, hoje é culto, eu sou cristão, nesse dia eu vou para o culto, vou adorar a Deus. Ah, mas é meu parente, meu amigo, meu irmão, lá de longe,
Deixa ele ciente. Olha, venha, será uma bênção te receber. Só que tal hora eu vou prestar culto ao meu Deus. Culto ao meu Deus. Os homens ímpios, eles cultuam o seu Deus. E tem seriedade nisso. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E um dos aspectos é esse. Muitos deles não brincam mesmo, não. Aliás, a maioria não brinca. E os cristãos, muitas vezes, vai chover. A nuvem está lá longe, 200 quilômetros de distância. Vai chover, eu não vou no culto. Vai estragar a chapinha. Vai molhar a barra da minha calça. Sapato novo. Quanto que irmãos nossos foram destroçados, destruídos do seu corpo, rasgados pelas feras. E nós estamos com mimimi. Geração mimizenta. Não vou porque não tem uma capinha nova de celular. Não vou no culto porque... Você acha que um crente desse vai aguentar uma grande tribulação, querido? Você acha que um crente desse que não tem um compromisso com Deus vai aguentar um processo de grande tribulação onde o dragão que deu poder à besta vai assolar, vai perseguir a igreja? E aqueles que não têm a marca da besta vão ser destroçados. E que marca é essa? No meu canal eu falo também. A marca da besta já está no mundo. Não vou falar agora para ganhar tempo. Então adoram o dragão, adoram a besta, porque já adoram o dragão, já vivem na mentira, andam na mentira. João 8,32 diz assim, eu vou ler, João 8, bastante conhecido, mas eu quero ler. João capítulo 8, versículo 32, diz assim, 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim, ou na minha palavra, perdão. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem, não serão, são verdadeiramente discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Por que aquele que vai adorar a besta não pode estar em Cristo? Porque quem está em Cristo é liberto. Ele conhece Deus, só adora a Deus, só cultua a Deus, só celebra ao Senhor. E aqui ele estava discutindo com pessoas, e as pessoas que estavam ouvindo ele, alguns creram. E aos que creram, se vocês permanecerem em mim, são meus discípulos. E o verso 36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E livres aqui é livre do pecado, livre da mentira, livre do engano, para servir a Deus e cultuar a Deus. Porque anteriormente estávamos mortos em ofensa e pecado, agora estamos no Senhor. Observe comigo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 11. Segundo aos Tessalonicenses, e no versículo 1 é o texto que Paulo explica sobre o iníquo, né, o anticristo, o anticristo aqui escatológico de fato. E havia uma dificuldade, eles não estavam entendendo se a igreja já tinha subido, ficado, alguma coisa. Eu já expliquei alguns textos em algumas mensagens, não vou aqui dar detalhes maiores, mas no versículo 9 diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Por quê? Nós vemos que o dragão dá o poder e a autoridade à besta, que é esse iníquo, que é o anticristo. O abominável da desolação, que fala Daniel e que Cristo Jesus citou. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Sinais, prodígios e poder da mentira. Não é que os sinais e prodígios serão de mentira. Serão verdadeiros os seus sinais, mas serão da mentira. Associado à mentira, debaixo da mentira. O diabo é o pai da mentira. As pessoas que vivem na mentira prestam culto ao diabo e adorarão a besta com toda facilidade. Observe isso. Mas eu não adorarei não. Eu sabendo que agora, ouvindo, se você não estiver em Cristo, você vai adorar a besta. Vai. Porque você não vai aguentar ver a situação. Você não vai aguentar ver decapitando seus parentes, filhos, netos, esposas, marido. Você não vai aguentar ver seu filho com fome naquele grande momento de tribulação, se não tiver Cristo. Porque se você não tem Cristo, você não tem o Espírito dele habitando em você. E se não tem ele habitando em você, você não tem força. Porque quem nos dá poder e força é o Senhor. Nossa força é o Senhor. Vem do Senhor. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano e injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo Deus lhe envia a operação do erro, não acolher o amor à verdade.
o diabo é o pai da mentira. Não acolheram o amor à verdade, esses que adoram e que prestam culto ao adversário, à besta. E por esse motivo Deus lhe envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Não creem na verdade, você prega o evangelho, você prega a palavra, e eles não creem na verdade. Creem em todo tipo de ideologia, mas na Bíblia, na palavra de Deus, não. Nas faculdades, até alguns crentes falam assim, nossa, é tão difícil hoje mandar meu filho para uma faculdade, porque lá tem o... Querido, se está em Cristo, ele vai combater, ele vai pregar, ele vai anunciar, ele vai falar. E Cristo nos garante, é o Espírito de Deus que nos garante. Agora, observe, em 1 Timóteo nós temos aquela palavra bem forte, né? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, a espíritos enganadores. Então, nós temos que ficar bem atentos, queridos, porque as pessoas estão sendo levadas pelo engano, estão pensando que lá na frente, quando chegar, quando o anticristo, quando o inimigo se levantar, a besta, eu não vou adorar. Se nem hoje, para prestar culto, a pessoa tem condições às vezes. Se uma chuva tira você de um culto, se um dia frio tira você do culto, se qualquer problema, dificuldade, tira você não estou dizendo de ir ao culto. Claro que há momentos que não dá para sair por causa do trabalho. Às vezes até mesmo por causa de uma chuva muito forte, a pessoa mora longe, não estou dizendo isso, se perder um culto, você vai deixar de... Não, não é isso. Estou dizendo da falta de compromisso. Falta de compromisso. Há casos e casos, né? Há casos da pessoa morar longe, tem uma dificuldade de locomoção, ser pessoas doentes, idosas, etc, etc, etc. Mas observe, eu tenho aqui perto da minha, aqui, pertinho aqui, uma esquina ali que é 24 horas pessoas vendendo porcaria ali. 24 horas, com chuva, com sol, com garoa, com chuva forte. 24 horas. Você passou lá, tem uma turminha ali. Tem uma turminha ali. Aí Jesus salva ele. Transforma ele. E começa a congregar com o passar do tempo. Hoje eu não vou porque vai chover. Hoje eu tenho que acaba o culto, daquele desesperado para acabar o culto, passando 5 minutinhos, quer ir embora para entrar lá na internet, ficar vendo alguma coisa, seus jogos, ou a série. Que espécie de crente nós somos, meus irmãos? Que tipo de cristão nós estamos sendo nesses últimos tempos? Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: Deus procura verdadeiros adoradores. João 4, 23 e 24. Vamos ler? João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Contraste com a carne em espírito, em contraste com a mentira em verdade. Você não presta o seu culto do seu jeito, você presta o culto do jeito bíblico. Porque as pessoas trazem vários elementos, inclusive em lugares chamados igreja evangélica, há vários elementos que não fazem parte do culto. São elementos que estão fora. Quais são os elementos de culto? Louvor, adoração, pregação da palavra, oração, exposição bíblica, a leitura bíblica. As pessoas vêm e trazem ramos de folhas, rosa, sal, camisa amarrada com nó, faz um feitiço, gospel, uma miscelânea terrível e trazem aquilo e dizem: estamos prestando um culto a Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deixa eu só frisar aqui, não é porque você pede um culto ou deixa de ir por algum motivo que você deixa de ser um adorador. Eu me refiro aos descompromissados, que não têm compromisso algum. Vamos lá. Sempre a verdade apareceu em contraste com a mentira. Se alguém se deleita na mentira, então essa pessoa vai viver tranquilamente e vai adorar tudo menos o Deus verdadeiro e da verdade. Quando nós falamos da besta, lá em Apocalipse 13, nós falamos evidentemente do anticristo. E quando falamos do anticristo, nós falamos de um sistema, um espírito e uma pessoa. Um sistema mundano,
E as pessoas que se envolvem com esse sistema mundano estão no maligno, e diz a palavra lá em João, 1 João 5,29. Sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo jaz no maligno, nesse sistema maligno. E as pessoas, os pastores, até ministérios, no afã de encherem as congregações, de fazer movimento, e até uma disputa maligna com outras igrejas que tem movimento, ou que tem muita gente, enfim, fazem de tudo por agregar mais pessoas, e aquela disputa comercial entre a questão dinheiro, entre a questão avareza, e se envolvem nesse sistema. Então estão no sistema mundano. É um sistema. O anticristo ele aparece como um sistema também. Efésios 2, verso 2. Olha só o que diz. Efésios capítulo 2. Gálatas, Efésios 2. E o versículo 2 diz assim. Vou ler 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Quem é da mentira é desobediência, ou desobediente. E quem está em desobediência está debaixo das égides, da garra desse espírito. Olha só o versículo 2. Nos quais vocês andaram antes, no outro tempo, segundo o curso deste mundo, e o mundo jaz no maligno, acabei de ler com vocês, citar com vocês, segundo o príncipe da potestade do ar, o dragão, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, esse espírito do anticristo. Há muitos anticristos que levantarão, estão aí agindo. E agora observe, quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 9, fala do iníquo, que eu li agora há pouco, esse é o anticristo escatológico. Preste bem atenção. Então nós temos um mundo dominado pelo mal, jaz do maligno, anticristos que surgiram e surgem, estão agindo e atuando há muito tempo, desde o princípio, e nós temos esse espírito da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência, mas não nos filhos de Deus. E para concluir, ou para aplicar, melhor dizendo, quem você adora? Já parou para pensar como você adora, ou melhor, quem você adora, como você adora, como que é a sua vida de adoração a Deus? E adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. E adoraram a besta. Então, hoje, se você não adora a Deus, não vive para Deus, não digo ficar falando aleluia, não, estou falando viver uma vida de louvor e de adoração a Deus, de culto a Deus. Facilmente você será um dos adoradores da besta. Facilmente. Observe comigo Apocalipse 14, do versículo 9 ao versículo, 14, de 6 a 7. Apocalipse 14, de 6 a 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem-lhe glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o anjo saiu proclamando que é chegando o tempo do juízo, então temam a Deus e deem-lhe glória, e adorem aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Então, agora o versículo 9 e 12, aqui de Apocalipse 14. De 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com grande voz. Esse aqui é o texto dos 3 anjos com mensagem, né? Eu só estou correndo aqui para ganhar tempo, que o meu foco é o nível e o tipo e as características dos adoradores da besta. Verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta
e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso nenhum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. Ora, quem é que guarda a ordenança? Quem tem fé em Jesus Cristo? A igreja, os eleitos. Aqueles que hoje não se dobram, não se prostram ao engano, à mentira e erro. Seja esse engano, esse erro, com um pouco de verdade. Porque um pouco de verdade com mentira é mentira. Verdade é verdade e mentira é mentira. Eu não posso pegar um pouco de verdade, colocar um pouco de mentira, ou muita mentira com um pouco de verdade, e levar para as pessoas dizendo que é bom. Um balde com 20 litros de água, com 20 ml de veneno. É por aí a coisa. Um balde com água. Você beberia puro? Você toma a água dali tranquilamente. Um galão de água com 20 litros. Purinha, você bebe. Agora, em 20 litros de água, eu vou colocar 20 ml de veneno fortíssimo. Você não vai tomar. Mas as pessoas bebem da desobediência. Sorvem do engano da mentira e têm prazer e batem no peito e se alegram com o engano e com o erro. E dizem ainda, eu nasci assim, vou morrer assim. Todos nascemos em pecado. Concebidos fomos em pecado. Mas em Cristo a solução. Lemos aqui, aqueles que adoram a besta, tem sua marca, tem tudo isso. Tem no meu canal também explicando sobre a marca. Serão lançados no inferno, um lago que arde com fogo e enxofre, e a fumaça do seu tormento sobe de eternidade a eternidade. Terrivelmente é o destino daqueles que adoram a besta. E não pense que a besta é somente escatológica que vai surgir ainda. Aqueles que estão fora de Cristo estão adorando o dragão. O sistema não está no mundo. O sistema é mundano. O espírito do engano está aí. O espírito do anticristo está aí. Aqueles que falam contra as verdades de Jesus. Jesus é luz, as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Jesus é verdade, as pessoas preferem a mentira porque são filhos do diabo, porque quem é da mentira é filho do diabo. Então, o que vai mostrar o nosso destino é isto. A quem nós adoramos hoje? A quem nós adoramos agora? E adoraram a besta. Vou ler o versículo 8, de 13, de Apocalipse. Aqui, 13, verso 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, desde a fundação do mundo, que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se o seu nome está escrito no chão, não está escrito no livro da vida do Cordeiro, comece a pensar agora. Se eu partir para a eternidade, hoje for o meu último dia de vida, nós temos visto aí uma leva de milhares de pessoas sendo ceifadas pela Covid-19. E as pessoas estão se voltando para Deus? As pessoas estão de fato voltando para adorar a Deus e prestar culto a Deus? Mas chegará o dia do juízo. E ai daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que nós nos reflitamos nisso e nos voltemos para a adoração ao Senhor e servir a Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.